Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline Araújo, sou do curso de Ciências Biológicas e a aula que eu vou dar hoje é sobre ciclos de vida. Dando início à apresentação, eu vou começar falando sobre o que é ciclos de vida. Os ciclos de vida é o nome que se dá ao conjunto de todas as etapas na história reprodutiva dos seres sexuados, ou seja, desde a concepção do indivíduo até a produção de sua própria descendência. Mas, embora a meiose e a reprodução ocorram em todos os seres vivos, a sua ocorrência pode se dar em tempos diferentes. E disso resultam três tipos de ciclos de vida: o ciclo de vida haploide, o diploide e o haplodiploide, em que qualquer um desses pode ter alternância de fases nucleares entre a haploide e a diploide. Nesse slide, eu coloquei a imagem em que representa o ciclo de vida do ser humano e o ciclo de vida da planta, e o que há em comum e diferente nesses ciclos. No caso em comum, seria a meiose, a fecundação, gametas, zigoto e alternância de fases nucleares. Já o que difere é o momento em que ocorre a meiose, a localização da meiose vai designar se é o ciclo de ponte, ciclo aponte e ciclo haplodiponte. E também, a partir disso, dá para saber se são animais em algas, fungos e algas e nas plantas. Por exemplo, no caso quando a meiose ocorre na pré-gamética, o ciclo é diplonte e ocorre em animais e algas. Já na pós-zigótica, o ciclo é aplonte, que ocorre em fungos e algas. Na pré-espórica, é ciclo haplodiplonte, que é somente nas plantas. E aqui é apenas para observar, no caso do ciclo de vida do homem ao todo e o ciclo de vida de plantas ao todo. Agora eu vou falar um pouquinho de cada ciclo de vida e vou começar pela ponte. Nesse ciclo de vida, a meiose não gera gametas, mas sim células haploides. E a meiose ocorre logo a seguir do zigoto, ou seja, ela é pós-zigótica. O que seria isso? É a meiose que ocorre após o zigoto, que é a única célula diploide. E então se divide por mitose, originando um pluricelular aplonte, sendo o único estágio de plonte o zigoto. São exemplos desses seres algumas algas, fungos e protistas. Agora, em relação ao ciclo de vida de plonte, um exemplo é o ser humano, as gametas são as únicas células haploides. E a meiose ocorre na produção das gametas, ou seja, ela é progamética, e que sofre mais divisões até sua fecundação. Então, o zigoto se divide por mitose, originando um ser pluricelular diplonte. E no caso, são exemplos desses seres os animais. São os animais que têm esse tipo de ciclo de vida. Já no ciclo haplodiponte, no caso de plantas e algumas algas, há alternância de gerações, espórica e gametófita. Esses seres produzem alternadamente esporos e gametas, e este ciclo tem estágios haploide e diploide, e por isso se chama haplodiplante. Ou seja, são dois estágios num ciclo de vida. O estágio multicelular diploide é designado por esporófito e a meiose dá origem a células haploides, os esporos. O esporo se divide por mitose e aí se origina um estágio haploide, dando origem aos gametas. Depois disso, com a fecundação, origina-se um zigoto diploide, que ao se desenvolver irá formar um novo esporófito. Dando exemplo desses três ciclos de vida, eu vou falar um pouco sobre o ciclo de vida da Chlamydomonas, que é um ciclo de vida haploide. A Chlamydomonas é uma alga unicelular de cor verde flagelada. Ela tem a reprodução assexuada por bipartição, mas também pode ter reprodução sexuada quando as condições do meio são favoráveis a isso. Na reprodução sexuada, as células vegetativas haploides formam de 4 a 32 gametas de menor dimensão das que lhe deram origem, mas assumem comportamentos diferentes. Pois na fecundação, os gametas que intervêm são sempre de células vegetativas diferentes. A partir disso, forma-se o zigoto pela união de dois gametas, da fase diploide. À volta do zigoto, forma-se uma parede celulósica, zigósporo. Essa parede permite a espera de ótimas condições ambientais para germinar e resiste à falta de água e temperaturas intensas.
Depois o zigoto sofre uma meiose e dá origem a 4 indivíduos haploides, que vão crescendo até atingirem a fase adulta. Essa é a fase de reprodução sexuada da Chlamydomonas, em que a única fase diploide é mesmo na formação do zigoto. Agora falando um pouquinho do ciclo de vida diploide, eu vou usar como exemplo os Homo sapiens. Esse ciclo de vida ele é semelhante ao de todos os mamíferos. Acontece a fecundação e forma-se o zigoto, e a primeira célula diploide do ciclo, que se divide por mitoses sucessivas, irá originar o indivíduo adulto. Na fase adulta, é capaz de produzir gametas, células haploides, as únicas do ciclo, e por isso, embora exista alternância de fases nucleares entre diploide e haploide, não existe alternância de gerações. A meiose ocorre na fase pré-gamética, é ela que gera os gametas. Então, os espermatozoides são gametas masculinos, produzidos nas gônadas masculinas, testículos e óvulos são produzidos nas gônadas femininas, os ovários. No ato reprodutor, o homem deposita os espermatozoides através do órgão copulador, o pênis, no caso, na vagina da mulher, e estes deslocam-se até o óvulo, que foi liberado pelo ovário e que se encontra nas trompas de Falópio. Ocorre a fecundação e o ovo, o zigoto, desloca-se e implanta-se nas paredes do útero, o endométrio, aproximadamente 7 dias. Chama-se esse processo de nidação. O embrião continua seu desenvolvimento durante cerca de 38 a 42 semanas. E o ser humano é um diplonte, pois todas as suas células, com exceção dos gametas, são diploides. Quando se dá a fecundação, forma-se um novo ovo, que dará origem a um novo indivíduo. Um exemplo de ciclo de vida aplodiploide, vou usar o ciclo de vida da samambaia. Os esporos são células haploides que derivam da meiose ocorrida no esporófito, em 2 Ns. Os esporos, ao caírem ao solo em condições favoráveis de nutrientes e água, germinam dando origem ao protalo, gametófito, indivíduo de vida curta que produz gametas para dar origem a um novo indivíduo. O gametófito é a fase de vida transitória, que produz anterozoides e as osferas. Da fecundação origina-se o zigoto, que cresce como esporófito, 2N.